Desde o seu lançamento, no dia 5 de julho de 2023, a internet não vem falando de outra coisa que não seja o Threads, o lançamento da nova rede social do grupo Meta, que já é responsável pelo Facebook, Instagram e o WhatsApp. Afinal de contas, qual seria o objetivo do Mark Zuckerberg a criar uma rede social que é basicamente uma cópia do Twitter? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje e, na minha opinião e na de muitas pessoas, sim, o Threads está chegando e tem tudo para acabar com o Twitter. Então senta aí que no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre o Threads, sobre a repercussão da rede social e como que isso de fato pode acabar com o Twitter. Antes de tudo, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que você ajuda muito o canal. Se você já for um inscrito, não esquece de clicar no sininho para o YouTube poder te notificar de todos os vídeos que eu publicar por aqui. Além disso, tá me vendo pela primeira vez? Clica no botãozinho vermelho inscrever-se para você acompanhar todos os meus vídeos. Bora então pro assunto do vídeo. Não seria uma prática nova do grupo do Facebook, né, que antigamente era apenas Facebook, não Meta, tentar derrubar os grandes aplicativos rivais ou comprar esses grandes aplicativos rivais? E a Meta já fez isso com o Snapchat. Se você foi da época do Snapchat, ele é uma rede social que foi fundada em 2011. O Snapchat ele tinha uma dinâmica muito nova para aquele momento, né? Que era você postar uma foto, mandar para os seus amigos e aquela foto ficar indisponível em menos de 10 segundos. Enfim, era uma coisa muito instantânea. Se você não conhece o Snapchat, você vai associar. Peraí, isso que você está falando é basicamente o Stories do Instagram. Então, na época, o Facebook tentou comprar o Snapchat por aproximadamente 3 bilhões de dólares. O que, chegando na cotação de hoje, seria basicamente ali 14,7 bilhões de reais. O Snapchat não aceitou essa compra. Eu lembro que na época tiveram vários rumores, né, que o Facebook tentou diversas investidas no Snapchat, porque de repente a sua principal rede social, na época, estava perdendo ali um pouco do hype com a criação do Snapchat. O Snapchat não aceitou a compra. Então o Facebook, o que ele fez? Você não quer vender a sua empresa para mim, Facebook? Eu vou pegar aqui numa rede social que eu já tenho, que na época era o Instagram, que não era tão famoso. Então o Facebook foi e criou a funcionalidade do Instagram Stories. É o Stories que você conhece, que você posta ali no seu Instagram todo dia. O Facebook criou essa funcionalidade basicamente na linha de como ele está criando o Threads agora. Se você for comparar o Threads, né, o Threads versus Twitter e o Stories do Instagram versus o Snapchat, até que o Instagram Stories tem uma pequena mudança, mas basicamente também é uma cópia que foi criada do Snapchat, e aí o Facebook aposta numa cartada que é o público que ele tem. A base de usuários do Facebook é muito grande. Seja em qual rede social você esteja presente, certamente você vai ter alguma das redes sociais do grupo Meta. Há alguns anos atrás, a gente diria que quem não tem uma conta do Google, né, quem não tem um Gmail, hoje em dia eu posso afirmar para você, né, que essa frase ela se aplica muito também ao Facebook, ao grupo Meta. Quem não tem um Instagram, quem não tem um Facebook, quem não tem um WhatsApp. E foi já em 2011, com essa base de usuários, que começou o boom do Snapchat, e foi com o tempo que o grupo Meta começou a desenvolver o Instagram Stories. Até que chegou em 2016, no dia 2 de agosto de 2016, mais especificamente, o Instagram lançou a funcionalidade do Instagram Stories. E só para você ter uma ideia, naquela época, em apenas 5 meses, o Stories do Instagram chegou a 150 milhões de usuários. Você que é da geração da internet sabe que uma vez que uma coisa começa a ser utilizada, ela tem a facilidade de viralizar de uma forma muito grande, assim como tem acontecido com o Threads. Por falar em aplicativos em geral, a gente está falando aqui bastante de redes sociais, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre o curso Pacote Full Stack. Ele é um curso excelente para você que tem o objetivo, que quer estudar programação, desenvolvimento de sistemas. Nele você vai aprender a lógica de programação do zero. O curso é do básico ao avançado mesmo, para você sair do curso sabendo fazer os seus próprios sites e aplicativos nas principais tecnologias do mercado. Se você tem o interesse de estudar desenvolvimento de sistemas, eu te aconselho a conhecer o pacote Full Stack. Vou deixar o link na descrição para você conhecer um pouquinho mais, beleza? Vamos voltar para o vídeo então. Não é nada de se surpreender
caso o Threads de fato acabe com o Twitter. Né? A gente sabe que no caso do Snapchat, lá em 2016, tinha uma questão muito complicadora para o lado da empresa, né, do Snapchat, que era a questão financeira. Né? Você não estava falando de uma gigante empresa como na época já era o Facebook. Era uma empresa sim que estava crescendo, porque o Snapchat ele foi ficando bastante popular, porém você não tinha nem como comparar, né, com o gigante do Facebook. No caso do Twitter especificamente, para quem não sabe, o dono do Twitter, o Elon Musk, né, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas o que vem acontecendo é que desde que o Elon Musk comprou, de fato, a maior parte do Twitter, e de fato o Twitter se tornou dele, ele vem tomando diversas medidas muito contraditórias, que simplesmente vão tirando os usuários da plataforma. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que ainda utilizo o Twitter, mas já utilizei muito mais o Twitter. Por sinal, se você quiser me seguir, @DiogoAlvesPé também lá no Twitter, né? Um jabazinho é sempre válido. Mas enfim, eu não quero aqui tirar o mérito, né? Nem a genialidade do Elon Musk, embora eu realmente tenha uma visão bastante crítica em relação à visão político-social dele. Mesmo ele com todas essas características, né, de ser um visionário, ele tem um lado de um ego, né, até certo ponto muito forte. Então, esse ego dele pode sim ser um dos pontos que leva o Twitter a cada vez perder mais pessoas. Só para você ter uma ideia, em 2022, o Elon Musk era a pessoa mais rica do mundo. Segundo o The Wall Street Journal, em 2022, a fortuna do Elon Musk estava avaliada em 219 bilhões de dólares, algo aproximadamente em 1,021 trilhão de reais. Cara, eu não consigo nem imaginar o que é 1 trilhão de reais. Mesmo com toda essa fortuna, o Elon Musk tomou diversas medidas que foi cada vez mais despopularizando o Twitter. Eu posso citar aqui algumas delas para você, como por exemplo, o limite diário de leitura de tweets para os usuários, verificados e não verificados. Cara, um dos principais segredos do Twitter era que você sempre queria estar na rede, porque quanto mais você lia os tweets dos seus amigos, ou os tweets e notícia, mais você queria estar ali para interagir, para compartilhar novos tweets. E de repente o cara cria uma funcionalidade que simplesmente limitava a quantidade de vezes que você poderia ver os tweets. Depois também foi criado o Twitter Blue, né, que você começou a ter que pagar para utilizar diversas funcionalidades dentro da rede. Depois também ele resolveu, né, colocar o selo de verificado apenas para quem pagasse. Né? A gente sabe hoje em dia na internet como que tem a propagação de fake news, e a forma de você verificar que uma pessoa era realmente aquela pessoa, né, um perfil autêntico, era justamente você ter o selinho de verificado, e aí de repente o cara coloca para só quem paga. Enfim, foram medidas que você começa a tirar um pouco a credibilidade do Twitter, que ainda é uma das principais redes sociais, principalmente no formato de microblogging, né? Uma dinâmica mais ali de texto rápido, de você compartilhar rapidamente ali com as pessoas mensagens, poder conversar ali rapidamente. O Elon Musk ele foi o grande responsável por essa queda do Twitter, que desde lá de 2019, 2020, quando ele começa com essas medidas, o Twitter vem numa descendência, né, que tende realmente a sumir aos pouquinhos do mapa. Né? É óbvio que não vai ser uma coisa que vai ser do dia para a noite, a gente não vai deixar de usar o Twitter amanhã, ano que vem, daqui a 2 anos, mas com o tempo, se a coisa continuar nesse caminho, realmente a tendência é o Twitter ir sumindo, principalmente agora, né, com o surgimento do Threads, que como eu falei para você, é basicamente uma cópia do Twitter. E aí começou simplesmente uma onda, né, das pessoas tentarem copiar o Twitter. Porque quando você começa a perceber que uma rede vai perdendo popularidade, começam a surgir novos concorrentes. Até então o Twitter não tinha um grande novo concorrente. E aí as pessoas começaram a ficar tão assim desesperadas para não usar o Twitter, que de repente uma nova rede social, que na época, né, não era tão nova assim, lá em novembro de 2022, teve um grande boom, a rede chamada Cool. A rede social Cool teve esse boom em 2022, mesmo tendo lançada em 2020, mas ele começou a se popularizar em novembro de 2022, que foi justamente nesse momento em que o Elon Musk começou a tomar essas medidas bastante controversas. E em novembro de 2022, o Cool, que é uma rede indiana, chegou a mais de 50 milhões
de downloads nas lojas App Store e Apple Store. Porém, foi como eu falei para você, assim como no caso do Snapchat, acabou faltando fôlego para o Cool brigar com o Twitter. Acabou que a rede social, aos pouquinhos, também tá caindo naquele limbo, né, de mais uma rede social que teve aquele hype, porém vai caindo aos pouquinhos por faltar fôlego financeiro, fôlego de ter mão de obra mesmo para estar desenvolvendo novas funcionalidades, né? As pessoas acham às vezes que criar um aplicativo, criar um sistema, né, é muito simples. Hoje em dia, então, com inteligência artificial, as pessoas acham que, não, eu vou apertar um botão aqui e vai surgir um novo Twitter, né? E não é assim. Porém, diferentemente do Cool, o Threads, ele tem muito fôlego mesmo para brigar com o Twitter. Afinal de contas, é a rede social criada simplesmente pelo grupo Meta, que é dono de, como eu falei para vocês, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, a bagaça toda. Um dos principais pontos fortes do Threads é o seguinte: primeiro de tudo, você não tem uma curva de aprendizado para os usuários do Threads. Você vai ver que até a interface gráfica do Threads é basicamente a mesma do Twitter. Você tem o que seria o tweet, né? Você cria como uma thread, que seria como um tópico, né? E basicamente a dinâmica de conversa, você pode curtir um post de um amigo seu, você pode responder, você pode republicar, que seria o retweet. Enfim, o segundo principal ponto é que os usuários do Instagram, eles automaticamente são vinculados com o Threads. E aí tem um ponto que é muito, na minha opinião, é um dos mais fortes assim do Threads. Qual é o objetivo das redes sociais? É a gente compartilhar as nossas histórias, é a gente ver as histórias dos outros, a vida dos outros de forma geral. Para você poder, né, alcançar cada vez mais a vida dos outros com as suas histórias, você precisa ter seguidores. Quando você cria uma conta no Threads, você tem a opção de automaticamente seguir todas as pessoas que você já segue no Instagram. E aí, você, assim que cria essa conta na rede social, né? Você que já tem vários seguidores, você já começa com muitos seguidores também no Threads. Isso pode ser uma dificuldade para você que está começando do zero agora no Twitter. Porque como é que eu vou ganhar seguidor novo se as pessoas agora vão ter limite para ler os tweets? Então, a chance das pessoas lerem o meu tweet vai ser muito baixa, porque agora é tudo limitado, né? E que no caso do Threads, pelo menos no primeiro momento, você não tem essa limitação, você não tem diversas dessas atitudes que são, né, muito controversas, e você já puxa basicamente muitos dos seus seguidores no Instagram. Só para você ter uma ideia, eu tenho 3.000 e poucos seguidores no Instagram. Por sinal, se você quiser me seguir, Diogo Alves Pé também no Instagram. Assim que eu criei uma conta no Threads, em menos de 4 horas, eu já estava com 700 seguidores. É só para você entender que quando a pessoa cria conta, automaticamente ela já puxa muitos dos seus seguidores no Instagram, isso começa a automaticamente te animar, cara. Você posta lá, né? Oi, pessoal, bom dia. Automaticamente, sei lá, você já tem 30, 40 curtidas naquele post. É óbvio que você vai querer continuar interagindo. Porque no Twitter você mandaria bom dia e ninguém te responderia, quem é que vai querer ficar falando sozinho? São esses pontos que fazem, sim, o Threads ter muito fôlego para brigar com o Twitter e chega, sim, para, quem sabe, acabar com a rede social. Então, o Elon Musk que se cuide. Se ele continuar nesse caminho de tomar medidas, sabe, até certo ponto que nem os próprios funcionários do Twitter entendem, né? Não sei se vocês se recordam, mas saiu na mídia há um tempo atrás que diversos funcionários do Twitter tinham sido demitidos por e-mail. Quem sabe o surgimento do Threads, se não for para acabar com o Twitter, seja um bom remédio para que o Twitter comece a medir um pouco as suas atitudes e comece a pensar também nos usuários que utilizam a rede. E redes sociais como o Threads chegam para acabar com o Twitter, sim, se ele der mole. Eu quis trocar essa ideia com você, esse vídeo aqui é um pouco mais livre, né, para te trazer esse raciocínio crítico, né, a respeito de como o Twitter vem tomando essas medidas, né, e como que o lançamento do Threads, ele pode sim, de fato, acabar com essa rede social que teve seus grandes méritos e tem, como é o Twitter, mas que infelizmente vem numa descendente nos últimos anos. É claro que o Threads, né, nem tudo são rosas, existem questões de privacidade muito importantes no Threads. Você consegue ver que realmente olhando um pouco ali nos termos de uso, na privacidade da nova rede social do Threads, existem algumas questões importantes ali que precisam ser, inclusive, no caso do Brasil, estudadas,
né, para entender se não há nenhum tipo de violação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a LGPD aqui no Brasil, que entrou em vigor há pouco tempo. A gente precisa entender também que o Threads ele não vai ser a salvação de tudo para quem gosta, né, de uma rede social tipo o Twitter, mas entender que é um novo concorrente. E acima de tudo, nesse momento em que a rede social tá no seu início, tá ali começando a engatinhar, nós como criadores de conteúdo temos o papel de trazer aqui para você um pouco sobre o Threads, falar mesmo sobre as adversidades, falar sobre essas possibilidades, né? Inclusive de confronto, entre aspas, né? Não é um confronto físico, mas um confronto de mercado mesmo, uma nova ferramenta brigando. Deixa a sua opinião nos comentários. Além disso, deixa também a sua opinião sobre o que você está achando desse vídeo. Ele está numa dinâmica um pouco mais solta de conversa. Se você já é um inscrito aqui do canal, não esquece de clicar no sininho. É muito importante porque o YouTube vai passar a te dar notificação no aplicativo do seu celular a cada vídeo que eu publicar por aqui. Se você está me vendo pela primeira vez, clica no botão vermelho inscrever-se para você poder receber também todos os vídeos que eu publicar por aqui. E não esquece do like que ajuda demais. Eu vou indo nessa então e vou deixar aqui no canto direito um vídeo aqui do meu canal para você assistir, beleza? Aqui a gente fala muito sobre tecnologia, Twitter, redes sociais em geral. Então clica aqui nesse próximo vídeo e continua me assistindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.